Prevenção ao câncer de próstata, de bexiga e de rim. Se interessou pelo assunto? Essa live é para você. Boa noite, eu sou Hélio Alves e está começando pelo portal Tribuna do Recôncavo a live Tribuna O, que hoje vai conversar com o médico urologista Dr. Augusto Modesto, médico urologista e sócio fundador da Clínica Urológica da Bahia. Dr. Augusto, boa noite. Boa noite, Hélio. Como é que vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você no seu canal importante aí e divulgar essas informações, debater sobre câncer urológico, que é uma coisa que a gente atua sempre, e trocar essas informações é sempre muito importante, principalmente num mês como agora, que é o Novembro Azul. Você que é homem, fique à vontade, mulher também, acompanhe atentamente a live, porque esse programa, esse tema é de interesse para toda a família. Doutor Augusto Modesto, o que são tumores urológicos? Bem, Hélio, os tumores urológicos, né, são aqueles tumores que são tratados pelos médicos urologistas. E aí vale aqui salientar o seguinte: existe um erro aí quando muita gente pergunta, mas médico urologista é só médico do homem? Não, não é. Né? A urologia é uma especialidade cirúrgica, né, que trata tanto de homens quanto de mulheres. E um exemplo muito prático são os cânceres urológicos. Por quê? Porque o urologista, ele trata de câncer da próstata, do rim, da bexiga, suprarrenal, testículo, pênis e ureter, né? São esses órgãos aí que o médico urologista trata. Então, as mulheres estão presentes aí porque as mulheres têm bexiga, têm suprarrenal, têm rim, né? E têm ureter. Então, elas estão presentes também no consultório do médico urologista. Por isso, o médico urologista não é só o médico do homem, é da mulher também. Além disso, né, o médico trata na mulher infecções urinárias, incontinência urinária, cálculos renais, então algumas outras enfermidades. Tem alguma dúvida? Fique à vontade para interagir, para perguntar na live Tribuna On, conversando hoje com o Dr. Augusto Modesto, médico urologista e sócio fundador da Clínica Urológica da Bahia, falando sobre tumores urológicos. Muitos homens insistem em procurar o médico urologista após a presença de sintomas. Doutor, o que pode acontecer se o tumor urológico for detectado tarde? Bem, é importante a gente aqui salientar que todo o tumor, não só urológico, a premissa, né, é você tentar fazer o diagnóstico quando ele está iniciando, ou seja, o diagnóstico precoce, né? Então é importante fazer o rastreio do câncer, seja urológico ou não, fazer parte, tentar cumprir os protocolos. Cada câncer tem um protocolo, né, que é determinado por cada especialidade. O proctologista tem os protocolos para o câncer de cólon, intestino, reto. O mastologista tem os protocolos para o câncer de mama. O pneumologista para o câncer de pulmão. E o urologista para os cânceres, basicamente, de próstata, rim e bexiga. Então, se você cumpre os protocolos dentro daqueles intervalos da idade direcionada, você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce. E quando você faz o diagnóstico precoce, a sua chance de cura, né, aproxima-se de 100%, diferentemente de quando aquele homem que negligencia esses protocolos, esse rastreamento, e ele deixa o tempo passar e só procura o urologista quando ele tiver sintomas. Na maioria dos cânceres, se a gente for esperar por sintomas, ele já é diagnosticado numa fase mais avançada. E aí você tem, consequentemente, um risco, uma chance de cura muito menor. Isso aí pode cair de 100, como eu falei anteriormente, para 20, 30%. Então é importante seguir os protocolos, seguir o rastreamento para cada tipo de câncer. Estamos conversando ao vivo, diretamente da capital baiana, com o médico urologista Dr. Augusto Modesto. Fique à vontade para interagir, para fazer sua pergunta. Saudação à turma que curtiu a live Tribuna On. Obrigado a todos vocês pela participação e audiência. Doutor, cita, por favor, alguns
dos principais sintomas de tumores urológicos. Então, eu vou pegar aqui os principais tumores, né? A gente vai começar com a próstata, que é o câncer de próstata, é o câncer mais frequente no sexo masculino, perde apenas para o câncer de pele não melanoma, né? Estima-se que de 2022 a 2024 vão haver, né, 65 mil novos casos de câncer de próstata, né? Então, como eu falei, o câncer de próstata, ele não tem sintomas, né? Na fase inicial, que é a fase onde a maioria é diagnosticada, se o paciente cumprir, né, os critérios de rastreamento, ele não tem sintoma. Ele vai apresentar sintoma quando ele começa a progredir. E quais seriam esses sintomas? São aqueles sintomas, basicamente, que alteram a micção, né? Sintomas urinários. Então, é aquele paciente que tem dor a urinar, tem sangramento na urina, dificuldade de urinar. Em fases mais avançadas, o paciente que começa a ter dores na coluna, dores ao caminhar, ele começa a perder a força muscular, muitas vezes fica paraplégico, não consegue andar, ele fica na cadeira de rodas. E nesses casos também mais avançados, você começa a ter obstrução urinária, o paciente deixa de urinar, né? E muitas vezes ele pode entrar em insuficiência renal com a perda dos rins. Então, já em casos mais avançados. Em relação ao câncer de bexiga, né, o principal sintoma do câncer de bexiga é o sangramento na urina. Então, todo paciente, seja homem ou mulher, que apresente sangramento ao urinar, deve procurar um urologista. Sangramento na urina não é normal, tá? Principalmente após os 50 anos, seja na mulher ou seja no homem. Claro que tem outras doenças que podem dar sangramento, cálculos renais, cistos renais, né, divertículos, a própria infecção urinária pode dar sangramento, mas em faixas etárias acima dos 50 anos deve ser afastado o câncer de bexiga. Em relação ao câncer de rim, né, os sintomas mais comuns também são são sangue na urina, dor, geralmente dor que começa aqui atrás, né, na região da coluna posterior, e essa dor pode irradiar para frente da barriga, do abdômen, e pode haver também um aumento do volume abdominal. O paciente palpa e sente uma massa, né, a nível renal, aqui perto da costela, crescendo ao longo dos meses. Então, esses são os sintomas mais comuns nos 3 principais cânceres urológicos, né, que nós tratamos: a próstata, a bexiga e o rim. É a live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Amanhã estaremos conversando com o psicólogo Dr. Jorge Santana, direto de Amargosa, que vai abordar o tema saúde mental dos universitários. Não perca, amanhã, Dr. Jorge Santana, na live Tribuna On. Doutor Augusto, como é o diagnóstico do câncer de próstata? Bem, o diagnóstico do câncer de próstata, né, como eu falei de rastreamento, né, ele tem a Sociedade Brasileira de Urologia, determina o protocolo que todo homem com 45 anos, com caso positivo na família, em parentes de primeiro grau, quando eu falo primeiro grau, eu estou me referindo a irmãos, pai e avô, né? Esses pacientes, eles têm 6 vezes mais o risco de ter câncer de próstata. Ou aquele paciente de raça negra, ele deve fazer o seu rastreamento a partir dos 45 anos. Se não existir esses critérios, a partir dos 50 anos, ele deve procurar um urologista para fazer o seu rastreamento, tá? Em relação ao câncer de próstata, é isso. Então, qual seria esse rastreamento? Você fazer a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, você dosa uma proteína que é produzida pela próstata, que é o PSA, e também, associado a isso, você faz o exame do toque retal, o tão temido toque retal, que antigamente existia um preconceito maior, mas que ao longo desses últimos 10, 15 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo um trabalho incessante, né, trazendo a cada ano, a cada campanha do Novembro Azul, mais homens para o consultório para fazer o toque retal e desmistificar essa ideia de que o toque retal vai mudar a sexualidade masculina, coisas que eram
colocadas no passado. E hoje a gente sabe que não é verdade, é tudo mito. A partir de que idade o exame de toque retal deve ser feito e qual a sua importância? É isso, é como eu falei, dentro do protocolo da Sociedade Brasileira, 45 anos se for de raça negra, né, ou tiver histórico familiar, e 50 anos se não tiver esses critérios. Vale lembrar que se tiver alteração no PSA e ou no toque retal, procede-se o exame de biópsia da próstata, né? Então você tem que fazer um exame de biópsia, que é a introdução de um probe de ultrassom a nível transretal ou transperineal, e você, com agulha, você retira os fragmentos da próstata. Esses fragmentos serão estudados por um médico patologista, e a partir desse laudo, você vai dar o diagnóstico ou não do câncer. Então, o diagnóstico de certeza do câncer é dado sempre pela biópsia da próstata. O toque retal e o PSA, eles são indícios, são exame físico, né, e exame laboratorial, que dão os indícios de que tem alguma coisa errada, que alguma coisa está anormal. Então, baseado nessa anormalidade, solicita-se o exame da biópsia de próstata. E aí sim, a gente vai averiguar de fato se existe ou não algum câncer presente. Estamos conversando ao vivo, direto da capital baiana, com Dr. Augusto Modesto, médico urologista e sócio fundador da Clínica Urológica da Bahia. Doutor, como é o diagnóstico do câncer de bexiga? Bem, o diagnóstico do câncer de bexiga também, né, a partir do momento que o paciente, seja homem ou mulher, começa a referir sangramento na urina, né, procede-se um exame muito, muito fácil de fazer, indolor, de baixo valor, né, e que você consegue achar muito, muito tranquilamente, que é o ultrassom dos rins e vias urinárias. Mediante a realização desse exame, que é uma ferramenta muito útil, quando bem feito, né, você consegue identificar lesões na bexiga. Essas lesões aparecem no ultrassom, e o ultrassom tem um poder de identificar lesões muito pequenas, e a partir daí, com esse diagnóstico, então, o médico, o ultrassonografista, ou clínico, ou quem solicitou esse ultrassom, encaminha o paciente para o médico urologista. Então, geralmente, o diagnóstico é feito por o exame de ultrassom. Pode-se também lançar mão de tomografias ou de ressonâncias do aparelho urinário para fazer esse diagnóstico. E a partir da percepção ou da identificação dessas lesões a nível de bexiga, esse paciente vai para o urologista para ser tratado. Um abraço para a Daiane Santana, no bairro Renato Machado, que diz boa noite, Hélio, boa noite, doutor Augusto, e ao internauta do Tribuna O. Jucira Menezes, boa noite, dia 25 estarei na Clube FM. Ok, Jucira, seja bem-vinda lá à Clube FM 92,7. Gratidão a Daiane Santana e também a Ercoval Ferreira e a Margosa, que curtiram a live Tribuna On. Live essa que é realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, este site leve que entrega informações de forma organizada, clara e sem poluição visual. Aqui você vai acompanhar as principais notícias de sua cidade, região, estado e país. Tribunadorecôncavo.com, entregando informações de forma organizada, clara e sem poluição visual. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e ativar a notificação de vídeo. Doutor, e como é o diagnóstico do câncer de rim? Bem, o diagnóstico do câncer de rim é também dado através, como eu falei, os principais sintomas são sangramento, aumento do volume abdominal, né, alguma tumoração ou dor. Mediante isso, você, por um sumário de urina que detecta esse sangramento, ou simplesmente por uma visualização do sangue na urina, é solicitado novamente um ultrassom das vias urinárias e, através desse ultrassom, diagnostica massas, pequenos nódulos a nível renal. Esses nódulos são medidos e, a partir daí, o médico urologista pode pedir outros exames de imagem, novamente as tomografias, as ressonâncias, para poder detalhar melhor esse nódulo que foi encontrado. Vale ressaltar aqui
que com o advento do ultrassom, a popularização do exame de ultrassom, que antigamente, 20, 30 anos atrás, era difícil de ser feito, hoje em dia você faz ultrassom em qualquer esquina, é um exame fácil, barato, indolor, né, e que muita gente faz, até os pacientes, né, que não tem plano de saúde, eles conseguem fazer ultrassons de boa qualidade. Eles muitas vezes, o paciente, no check-up, eles fazem um ultrassom de vias urinárias e rins e eles acham um nódulo renal. Então, a maioria dos nódulos renais diagnosticados de alguns anos para cá são diagnosticados dessa forma, na realização de um exame de check-up, né, de um ultrassom, né, às vezes o paciente não sente nada, e por um ultrassom que ele foi fazer, diagnosticou um nódulo renal. E a partir daí, desse diagnóstico, o médico urologista assume o caso, né, e aí sim vai solicitar exames mais detalhados, ressonância e tomografia, para melhor detalhar esse nódulo e aí pensar num possível tratamento, né? O tratamento do câncer renal, geralmente ele é um tratamento cirúrgico, mas pode ser feito também a vigilância ativa ou expectância, né, você acompanhar esse nódulo, ou a ablação, com nódulos menores em pacientes, muitas vezes, que não têm condições de fazer a cirurgia. Fique à vontade para interagir com a gente na live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, que amanhã vai conversar com o psicólogo Dr. Jorge Santana, direto de Amargosa, abordando o tema saúde mental dos universitários. Você não pode perder. Tribuna On, realização portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. A gente continua nesse bate-papo sobre saúde, hoje falando sobre tumores urológicos, já que estamos no mês de novembro, Novembro Azul, com o Dr. Augusto Modesto, médico urologista e sócio fundador da Clínica Urológica da Bahia. Doutor, quais são as vantagens dos tratamentos realizados em estágios iniciais dos tumores urológicos? Começando com câncer de próstata, quando você tem um diagnóstico, uma coisa que a gente pode trazer aqui, que é muito importante, e a gente tem trabalhado bastante nesses últimos 6, 7 anos, em relação a uma pergunta que sempre é feita. E aí eu vou começar com o câncer da próstata. Sempre me perguntam: doutor, todo câncer de próstata ele deve ser tratado ao diagnóstico? E a resposta é não, né? E aí você vai me perguntar, mas todo câncer sempre ele sempre foi tratado, por que agora muda isso, né? Na verdade, surgiu na Europa e nos Estados Unidos há anos atrás uma estratégia chamada vigilância ativa. A vigilância ativa não é um tratamento, é uma estratégia de acompanhamento vigiado, né? Como você me perguntou dos estágios iniciais, a maior indicação de você fazer uma vigilância ativa num tumor de próstata é exatamente nesse cenário que você discorreu aí, um cenário de um tumor inicial, um tumor localizado, pequeno, né, que tenha uma classificação baixa, é um tumor de baixo risco. Porque antigamente existia aquele mito de que todo câncer deve ser extirpado, né? E isso ao longo dos anos foi caindo por terra. E por que eu falo isso? Porque o câncer de próstata ele tem agregado ao tratamento várias morbidades, várias complicações. E no caso do homem, o homem sabe bem disso. Primeiro, a impotência sexual. E segundo, a incontinência urinária. Imagine um paciente de 40 anos com uma parceira de 30, que vai tratar um câncer de próstata, ele fica impotente e fica incontinente, né? Ele perde a potência sexual ao longo dos 40 anos dele, ele está na flor da idade, e ele fica usando fralda pro resto da vida. Isso para o homem é uma coisa muito ruim, porque em termos de qualidade de vida, prejudica esse homem. Então, lança-se aí a ideia, que já é padrão ouro, nesse cenário que você falou, Hélio, na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós já estamos fazendo isso desde 2014, 2015, né? A vigilância ativa, porque na vigilância ativa você diagnostica o câncer de baixo risco, você não precisa tratar o câncer nesse momento, e você pode acompanhar esse doente durante 4, 6, 10 anos, e no momento em que esse doente tem o câncer dele progride, aí você tira ele do protocolo de vigilância e você trata. Ou seja, você não vai deixar de tratar, você vai acompanhar esse doente e no momento certo
você vai retirá-lo do protocolo e vai tratá-lo, tá? Mas pelo menos no período de vigilância, ele fica sem ter o risco de ter as complicações de impotência e de incontinência urinária. Sobre tratamento em cânceres de baixo risco, aqueles pacientes que optam por tratar ou que não têm critérios para a vigilância, eles devem ser tratados de fato, né? Então você tem aí a cirurgia e você tem a radioterapia. Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, estamos já realizando a cirurgia robótica há alguns anos. A cirurgia robótica é uma cirurgia guiada por robô, né? Onde você é um aperfeiçoamento da cirurgia laparoscópica, que são aquelas cirurgias feitas por furinhos na barriga, né? Você tem a cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta, onde você corta realmente, né, o abdômen para retirar a próstata. Essa cirurgia evoluiu para a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia dos furinhos, onde você, manipulando pinças e pelo vídeo, você consegue, dentro da barriga, extirpar essa próstata. E de anos para cá, né, aqui no Brasil, de 2008 para cá, estamos falando aí de 15 anos, né, surgiu a cirurgia robótica. Não é o robô que opera, o robô ele é um escravo, ele é um robô escravo. Ele só faz aquilo que o cirurgião, que está sentado num console, determina. E para o cirurgião operar, ele tem que ser certificado. Ele passa por um curso, faz uma prova e recebe um diploma, o certificado de cirurgia robótica. Então ele está habilitado, ele está apto a fazer a cirurgia robótica, né? Então a cirurgia robótica tem algumas vantagens sobre a cirurgia laparoscópica. Tem uma visão tridimensional, as pinças do robô, elas conseguem ser articuladas e giram 360 graus, coisa que a mão humana não consegue, e o cirurgião opera sentado, dá a ele um conforto maior. Então eu sempre digo que a laparoscopia veio ajudar o paciente, e a cirurgia robótica veio ajudar não só o paciente, ainda mais, mas também o cirurgião, que opera de uma forma mais confortável, sentado. Estamos conversando ao vivo, diretamente da capital baiana, com o médico urologista, Dr. Augusto Modesto. Fique à vontade para interagir com a gente. A participação de Jucira Menezes, ela fala que no dia 25 vai estar na CUB, Clínica Urológica, Clínica Urológica da Bahia. Um abraço, Jucira. Ela que aproveita para dizer que é acompanhada pelo Dr. Augusto. E a participação de Solange Souza. Solange Souza, ela tem pergunta para o Dr. Augusto. Boa noite a todos. Gostaria de saber se o câncer de bexiga só acomete pessoas idosas. Não, Solange, o câncer de bexiga não acomete pessoas somente idosas, né? Você tem o diagnóstico de câncer de bexiga em pacientes mais jovens, mas de fato, né, a faixa etária que é mais acometida são pacientes acima de 50 anos, né? Principalmente entre os 50 e 75 anos, né? Esses pacientes, a gente tem que ter mais cuidado naquele sintoma que eu falei lá atrás, do sangramento urinário. Então, todo paciente, principalmente nessa faixa etária dos 50 a 75 anos, seja homem ou seja mulher, que apresentem sangramento na urina, deve ser investigado inicialmente por um exame de ultrassom de vias urinárias e rins bem feito, e posteriormente, se confirmar alguma lesão na bexiga, pode ser submetido a um exame de cistoscopia, que é um exame endoscópico da via urinária, ou outros exames mais detalhados de tomografia de rins e vias urinárias ou de exames de ressonância. São exames que vai dar para o urologista um detalhamento daquele tumor que foi inicialmente diagnosticado pelo ultrassom. Padre Edson Carvalho, padre psicólogo e psicoterapeuta, está deixando o seu boa noite e comentando excelente orientação. Um abraço, Padre Edson, obrigado por sua participação e audiência no programa Tribuna On. Dr. Bruno Pascali também está assistindo. Obrigado, Dr. Bruno, pela audiência e participação. Lembrando que amanhã a live Tribuna On vai estar falando com o psicólogo Dr. Jorge Santana sobre saúde mental dos universitários. Outro tema relevante que você não pode perder. Obrigado à turma que curtiu a live Tribuna On. Jocineire Soares aqui em Sage, Fábio Oliveira em Brasília, Daiane Santana no bairro Renato Machado e Ercoval Ferreira na cidade de Amargosa.
Doutor Augusto, o tratamento do câncer em estágios avançados costuma ser mais caro. Por quê? Boa pergunta, Hélio, essa. E nós estamos trabalhando num cenário de medicina preventiva, onde você tenta prevenir ou pelo menos rastrear, no caso de câncer, e fazer o diagnóstico precoce, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando o câncer é feito num diagnóstico mais tardio, que foi a sua pergunta, você tem um prejuízo para o paciente principalmente, mas você tem também um gasto maior para o sistema de saúde, se for um sistema público, ou para o sistema privado, os convênios, né? Então, sempre, de alguns anos para cá, a gente sempre tem como premissa fazer uma medicina preventiva, né? Nos casos de cânceres, por exemplo, mais avançados, seja ele de próstata, de rim ou de bexiga, que são os cânceres mais comuns na urologia, né? Você tem que demandar o quê? Você tem que demandar, basicamente, às vezes você não faz cirurgia, porque o câncer já está avançado, então você tem que lançar mão de medicamentos quimioterápicos, bloqueadores hormonais, imunoterápicos, e todos esses medicamentos são medicamentos caríssimos, alguns, inclusive, foram descobertos recentemente, e a gente sabe que a indústria farmacêutica, quando ele lança um medicamento, e tudo isso é baseado em estudos caros, quando ele lança no mercado, o preço é aviltante. Então, esses tratamentos se encarecem muito. Assim também como a radioterapia. A radioterapia é um importante armamentário no cenário do câncer urológico, tanto no câncer de bexiga quanto no câncer de próstata, mas também passa a ser um tratamento muito caro, né? E, por exemplo, na rede SUS, você tem um déficit de máquinas para a demanda que existe. Então, é óbvio que, à medida que o câncer ele avança, ele fica metastático, quando a gente chama, né? Ele dá metástase para outros órgãos, o tratamento se torna cada vez mais caro. Então tá mais aí uma razão, um motivo para você fazer o diagnóstico precoce, o rastreamento para, caso tenha o câncer, poder ser diagnosticado precocemente. Raimunda Oliveira, boa noite, Hélio. Doutor Augusto, Deus abençoe a todos. Fábio Oliveira, em Brasília, boa noite para todos vocês. Estou em Brasília, DF, acompanhando o Tribuna On. Libelícia Sanvi, São Felipe, obrigado. A turma também do Delícia de Lanche, assistindo o programa Tribuna On. Gratidão pela audiência. Doutor, para quem está chegando na live agora, como é o tratamento do câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata a gente já falou, né? Você perguntou no cenário localizado de baixo risco. Então, o câncer de próstata, a gente pode dividir o câncer de próstata em 3 cenários. Aquele câncer chamado localizado, que é um câncer que se localiza, como o próprio nome diz, somente na próstata, né? A gente pode dividi-lo em câncer localmente avançado, que é aquele câncer que já avança os limites da próstata e atinge os órgãos adjacentes. Quando eu falo em órgãos adjacentes, órgãos que estão próximos à próstata. Então, você tem bexiga, você tem reto, né? Você tem linfonodo e você tem as estruturas ali adjacentes. E você tem o câncer de próstata avançado, onde você tem metástases. Você pode ter metástases em outros órgãos, né? Já em estágios mais avançados, a gente sabe que o câncer de próstata ele metastatiza primeiro para os ossos, né? Depois para os linfonodos, pode ir também para pulmões e cérebro, né? Então a gente precisa ter em mente esses 3 tipos de câncer. É óbvio que o câncer de próstata localizado é o mais comumente diagnosticado quando o paciente faz o rastreamento correto, né? Nesse caso, o principal armamentário que nós temos para o tratamento, como eu já falei, é a cirurgia ou a radioterapia. Não podemos esquecer que no cenário localizado de baixo risco, baixo volume de tumor, a gente pode lançar mão da vigilância ativa, que é aquela estratégia de acompanhamento vigiado. Lembrando que a vigilância não é um tratamento, tá? No cenário localmente avançado, nós podemos lançar mão também da cirurgia, mas muitas vezes o paciente, além da cirurgia, é submetido a bloqueio hormonal com injeções
que podem ser administradas mensalmente, ou de 3 em 3 meses, ou até de 6 em 6 meses, né? E radioterapia, certo? E num cenário, como eu falei, metastático, um cenário já de câncer de próstata avançado, muitas vezes o paciente é submetido a sessões de quimioterapia, né? Que aí já torna o tratamento mais caro. Ainda mais hoje, que nós temos drogas novas nesse cenário de câncer metastático, e isso onera muito o tratamento. É a participação do povo também através do nosso Instagram, do nosso Facebook, ainda falando sobre o câncer de próstata. O ouvinte Fábio Oliveira quer saber: boa noite, doutor. Eu queria saber com quantos anos um homem deve procurar um médico para fazer esse tratamento ou diagnóstico, talvez, que ele queira saber. Na verdade, Fábio, eu já falei aqui, acho que você não estava no início, mas a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza para fazer esse rastreamento homens a partir de 45 anos que tenham histórico familiar em parentes de primeiro grau ou que sejam de cor negra, e a partir dos 50 anos, homens que não tenham esses dois critérios que eu anteriormente falei. Agora, é claro que esses protocolos eles mudam. A Sociedade Brasileira tem esse protocolo, a Sociedade Americana tem outro protocolo, a Sociedade Europeia tem outro, a Sociedade Canadense tem outro, né? Então a gente precisa seguir algum protocolo. Aqui no Brasil, a gente segue o que a brasileira determina, lembrando o seguinte: o tratamento, o rastreamento do câncer de próstata, ele geralmente é personalizado. Então, se eu recebo um paciente no meu consultório, ele está fora dessa regra de 45 ou 50 anos, mas ele tem câncer na família, né? Ele tem 40 anos, mas ele está preocupado, ele deseja fazer esse rastreamento, por que não fazê-lo? Né? Nós precisamos ter condutas personalizadas, e aí a gente pode sim fazer esse rastreamento dele. E por que eu falo isso? Né? Porque atualmente eu coordeno, acho que todos aqui conhecem, o Hospital Aristídio Maltês. O Hospital Aristídio Maltês é referência de tratamento de câncer no Brasil, Norte, Nordeste e Brasil. É o câncer, é o hospital de câncer que mais opera cirurgia oncológica no Brasil. Dados do Ministério da Saúde, quem quiser pode consultar, de 2012 para cá, ele se mantém na dianteira, primeiro lugar. Só para vocês terem uma ideia, o Aristídio Maltês opera 5,7% de todos os cânceres de próstata que são operados no Brasil. Primeiro lugar. Segundo lugar é o Hospital de Barretos, opera 2,6%. Olhem a diferença, a nível Brasil, tá? Então lá, por que eu estou falando isso? Por que deve ser personalizado? Porque lá eu já operei pacientes com 38 anos de idade. É claro que isso é uma raridade, sai totalmente da curva, sai da média, mas imagine se esse paciente de 38 anos fosse seu parceiro, fosse seu marido ou seu irmão. Então nós temos que pensar numa medicina personalizada. É claro que existem critérios, existem protocolos para a gente começar a fazer o rastreamento, mas se o paciente nos procura, nós temos que informar e, por que não, começar o rastreamento mais cedo. Fábio Oliveira, ele comenta que não tem 45 anos ainda e também não há histórico na família de câncer de próstata. E ele complementa: pois é, tem muitos homens que ficam com medo de procurar o médico para fazer esse rastreamento. Aí quando vai procurar o médico já é tarde demais. Carlos Robertinho do Bairro de São Paulo, agente comunitário de saúde. Boa noite, Hélio Alves e a todos que acompanham. E Daiane Santana quer saber: doutor, o câncer de bexiga é muito agressivo? Bem, Daiane, é importante a sua pergunta, porque o câncer de bexiga, ele passa a ser agressivo se ele não é diagnosticado precocemente, como a maioria dos cânceres que eu falei aqui, né? Então, se você tem, homem ou mulher, um sangramento na urina, seja ele microscópico, ou seja, só tem o sangramento no exame de urina, ou seja ele macroscópico, aquele que você consegue ver a olho nu, quando você vai ter a micção, esse paciente deve ser imediatamente, né, investigado. Porque se você faz um ultrassom ou uma cistoscopia e descobre uma lesão pequena, a chance de cura é próximo de 100%. Mas se você negligencia esse sangramento,
né, ou você esconde, aí sim, esse nódulo que era pequeno toma grandes proporções e pode, inclusive, tomar a bexiga inteira, obstruir os canais do ureter, que são os canais que trazem a urina do rim. Esse paciente ele pode entrar em insuficiência renal, perder um rim, perder os 2 rins, e também ele pode invadir não só a bexiga, mas também a próstata, o reto, órgãos abdominais, intestino, quando ele se encontra em casos mais avançados. Então é importante, o mínimo sinal de sangramento, procurar um especialista para o diagnóstico precoce. Live Tribuna On, realização portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Obrigado a todos que estão interagindo. Aproveite para acessar o portal Tribuna do Recôncavo, este site leve que entrega informações de forma organizada, clara e sem poluição visual. Lá temos a categoria artigo, com muitos artigos sobre saúde, educação, direito e cidadania. Tem um artigo quando a cirurgia de garganta é indicada para as crianças, que foi preparado pelo médico otorrinolaringologista, doutora Renata Moura. Então, é um artigo que fala sobre saúde otorrino. O nutricionista Guilherme Bacelar chama a atenção da preparação com o corpo para o verão. Ele que em breve vai estar conosco aqui no programa Tribuna On. E temos o artigo que foi preparado por vários médicos urologistas, inclusive por Dr. Augusto Modesto, que tem como tema diagnóstico precoce é a melhor forma de combater tumores urológicos. Acompanhe esses artigos e outros lá no portal Tribuna do Recôncavo, na categoria artigos, para você enriquecer o seu conhecimento. Doutor, para quem está chegando agora, como é o tratamento do câncer de bexiga? Bem, o tratamento do câncer de bexiga, como eu já falei, se você faz o diagnóstico precoce, você tem uma chance de cura muito alta, próximo de 100%. E, inicialmente, quando o câncer ele é pequeno, né, você pode fazer uma cirurgia endoscópica por dentro do canal, né, mediante uma câmera de vídeo, olhando no monitor. Você consegue, dentro da bexiga, localizar o nódulo e você faz uma raspagem daquele nódulo, retirando o nódulo completamente, né, e aprofundando um pouco mais para você retirar parte da camada muscular da bexiga. Né? Então, você retirando esse tumor, você depois faz uma cauterização naquele local para não ficar sangrando e você manda essa amostra para o médico patologista estudar. Se for um nódulo que não acomete a camada muscular, o tratamento está feito, né? Muitas vezes, esse é apenas o único tratamento, o paciente está curado, porém, existe uma especificidade, uma particularidade no câncer de bexiga, que esses cânceres eles podem voltar em 30% a 40%. Então, esse paciente que foi submetido a essa raspagem, ele vai ter que ser acompanhado pelo urologista, fazer exames de controle, geralmente exames de ultrassom e de cistoscopia, para ver se esse nódulo não vai voltar. Se o nódulo voltar, ele é submetido novamente a essa raspagem. Porém, em casos que acometem a camada muscular, que é aquela camada mais interna, e quem vai dar esse diagnóstico é o médico patologista, depois que a gente retira aquele nódulo pela raspagem. Se acomete a camada muscular, que é a camada mais profunda, aí a gente tem que fazer um tratamento, que é a retirada de toda a bexiga. Aí vão me perguntar, mas aí retirando a bexiga, por onde é que a gente vai urinar? Aí a gente tem que fazer uma derivação urinária. É uma cirurgia muito mais complexa, que agrega muito mais problemas, complicações. Não é feita em todos os doentes. Doentes que são de risco, que têm problemas graves, eles não são feitos, eles não são submetidos a essa derivação. Tá? Então a gente tem que avaliar muito bem cada doente, porque é uma cirurgia que tem um risco e uma complicação grande. Tá? Muitas vezes, em pacientes mais idosos, pacientes mais debilitados, a chance de óbito, inclusive, no pós-operatório, ela não é pequena. Ela gira em torno de 6% a 8%, podendo chegar até 15%.
Temos também a participação na live Tribuna On, mais uma vez, Daiane. Ela agradece ao doutor Augusto pela resposta. Obrigado, Daiane, por sua participação e audiência. A cantora mirim Clara Rocha está na capital baiana acompanhando. Obrigado, Clara, por sua participação e audiência. Amanhã estaremos conversando com o psicólogo doutor Jorge Santana, direto de Amargosa, falando sobre saúde mental dos universitários. Gratidão a Casemiro Neri, em Amargosa, cantor, compositor e escritor que curtiu a live Tribuna On. Doutor Augusto, como é o tratamento do câncer de rim? Bem, o tratamento do câncer de rim, como a gente já falou, novamente, vou repetir, geralmente os sintomas mais comuns são sangramento, dor e aumento do volume abdominal, né? E quando você faz o diagnóstico precoce, você identifica um nódulo no rim, muitas vezes você pode fazer você tem três condutas, né? Se aquele nódulo for muito pequeno, geralmente menor do que 4 centímetros, você pode, em pacientes mais debilitados, mais idosos, você pode acompanhar esse nódulo e a cada ano você faz uma ressonância ou uma tomografia para ver se esse nódulo está crescendo, né? Você pode fazer uma ablação, né, por radiofrequência, onde você usa uma cânula e você aquece aquele nódulo, destruindo aquele tumor, destruindo aquele nódulo, ou você pode submeter o doente à extirpação do nódulo. Para fazer essa extirpação, você pode lançar a mão da cirurgia aberta, a cirurgia convencional, ou a cirurgia minimamente invasiva, como eu falei anteriormente, para a próstata. O rim é a mesma coisa. Você pode fazer a videolaparoscopia ou fazer a cirurgia robótica, que tem todas aquelas vantagens que eu já disse anteriormente. Esse é o tratamento do câncer de rim, em estágios iniciais. Quando o câncer de rim está em estágios, né, mais avançados, quando você tem um nódulo maior, você muitas vezes não consegue fazer o tratamento minimamente invasivo, você de fato tem que fazer a cirurgia aberta, é uma cirurgia onde você tem um sangramento maior, um pós-operatório mais complicado, mais riscos no pós-operatório, inclusive de sangramento, e geralmente você só consegue fazer a cirurgia aberta, porque o tumor é muito grande, você não consegue resolver esse tumor por via minimamente invasiva, né? E você também, naqueles casos avançados ou metastáticos, você, como eu já falei, você tem que lançar mão de drogas quimioterápicas, imunoterápicas, que acabam onerando muito o tratamento daquele paciente. E muitas vezes a cirurgia, nesse cenário de doença avançada do tumor renal, ela não é indicada. Live Tribuna On, conversando hoje ao vivo, direto da capital baiana, com o médico urologista Dr. Augusto Modesto. Doutor, quais são os serviços oferecidos pela Clínica Urológica da Bahia ao longo do Novembro Azul? Só para fazer aí uma contextualização, a Clínica Urológica da Bahia é uma clínica com mais de 50 anos de história, né? É uma clínica que esse ano ela sofreu uma grande reforma, né? Ganhou um prédio. Em 2024 a gente vai inaugurar um hospital-dia, né? Ela tem estacionamento próprio, ganhou toda uma aparelhagem mais moderna, mais conforto, todo o sistema integrado digital, e o que nós oferecemos, na verdade, é tudo sobre a urologia. Então, nós fazemos desde ultrassom urológico na clínica, né, até exames urológicos, dentre eles cistoscopias, né, urofluxometria, estudo urodinâmico, né, e já fazemos também algumas pequenas cirurgias, né, fimose, vasectomia, varicocele, né, pequenas cirurgias, cauterização de condilomas, não, verrugas genitais, né, todos esses exames, procedimentos e cirurgias são feitas na Clínica Urológica da Bahia. Ano que vem, nós partiremos para o segmento de hospital-dia, e aí sim, com anestesia, a gente vai fazer cirurgias de maior porte, ou de porte médio. Esqueci de falar que a Clínica Urológica da Bahia, aos sábados, ela faz um exame bastante importante, que é a biópsia da próstata, né? A biópsia da próstata, como eu falei,
é o exame que dá o diagnóstico de certeza do câncer de próstata. Aquele paciente que tem um PSA alto, um toque retal alterado, ele deverá ser submetido à biópsia da próstata, que é um exame feito por ultrassom pelo canal do reto, sob anestesia local ou anestesia geral, onde você, o médico habilitado, o médico urologista, retira fragmentos da próstata para serem estudados por um médico patologista. E aí sim, você tem o diagnóstico de certeza. Então, a Clínica Urológica da Bahia já faz esse exame de biópsia há mais de 10 anos, e hoje esses exames são concentrados no sábado, pela manhã. E o trabalho da clínica nesse período do Novembro Azul, doutor, como é que está sendo? Então, sempre, todo ano, a gente traz campanhas, né? Esse ano a gente está com a campanha aí de tumores urológicos, a gente está dando um desconto nas nossas consultas e também estamos dando 30% de desconto aos sábados nas realizações das biópsias de próstata, né? E além disso, né, participando aí de lives como essa, de artigos, de entrevistas, exatamente com o intuito de melhor informar o paciente, o público que é leigo, né, que na verdade eles precisam se munir de informações essas com evidência científica para melhor resolver ou decidir, né, o tratamento do seu câncer ou da sua doença que não seja câncer, né? Hoje em dia a gente precisa ter todas essas informações antes de tomar as nossas decisões. E é sempre bom, falando aqui em decisões, é sempre bom o paciente procurar uma segunda opinião. Quando ele tem um diagnóstico de alguma coisa e ele tem dúvidas, né, é sempre bom ele ver um médico de referência, seja um médico de referência da família dele ou de algum amigo que ele confia, e passar numa segunda consulta, ter uma segunda opinião com outro médico. É sempre bom para poder realmente ele saber se aquilo ali realmente é aquilo que é feito, se tem outras opções, né, e tomar a melhor decisão. Lembrando que, uma vez tomada a decisão, se tiver algum problema, alguma complicação, isso não tem volta, né? Então é sempre bom a gente ter cuidado, olhar todas as opções, conversar bastante, ver os pacientes que já foram operados, conversar, tirar as dúvidas antes de tomar as decisões, principalmente quando se trata de tratamento do câncer urológico. Casimiro Neri e Amargosa, boa noite Hélio, boa noite doutor Augusto Modesto, boa noite aos internautas do Tribuna On. Eu estou assistindo Flamengo e Palmeiras pela TV do doutor Augusto, risos. Que maravilha esta live de hoje, num tempo bem oportuno. Obrigado, Hélio, por nos trazer um profissional de grande competência, como o doutor Augusto, para falar de um assunto tão relevante como o câncer de próstata. Gratidão, Casimiro, pela audiência e participação. Doutor Pedro Gouveia, boa noite, excelente aula. Doutor, me fale mais sobre vigilância ativa para o câncer de próstata. Pergunta e sugestão de doutor Pedro Gouveia, seu colega urologista. Boa noite, Pedrão. Pedrão é sócio nosso da Clínica Urológica da Bahia, né, e está aí com a gente nessa campanha que a gente iniciou agora em novembro. Ele tem falado bastante também sobre esse tema, em entrevistas, artigos, e a ideia, né, a pergunta dele é muito pertinente, porque eu falei anteriormente da vigilância ativa, posso repetir aqui com mais detalhes. Eu sou entusiasta da vigilância ativa, porque a vigilância ativa, como eu falei anteriormente, ela é uma estratégia de tratamento. Desculpem, ela é uma estratégia de vigilância ativa, de acompanhamento vigiado. Ela não é um tratamento, né? Quando você tem um diagnóstico do câncer de próstata, como eu falei, ele não necessariamente precisa ser tratado no momento do diagnóstico. A depender do câncer, e isso quem vai decidir é o urologista, após a biópsia, né, você tem a possibilidade, se o câncer de próstata diagnosticado for um câncer de baixo risco, de baixo volume, um câncer inicial, você tem a possibilidade de oferecer a vigilância ativa, que é uma estratégia de acompanhamento vigiado. O que é isso? O paciente com esses critérios, que serão
decididos pelo urologista, em discussão com a família, em discussão com o paciente, ele tendo esses critérios e tendo um perfil psicológico de aceitar o protocolo de vigilância ativa, porque não é todo homem que tem esse diagnóstico que sabe que tem aquele câncer, mas ele não está sendo tratado. Tem homens que são mais ansiosos, né, e eles não aceitam a ideia de, poxa, eu tenho um câncer e não vou tratar. Então não é todo homem que aceita isso. Então, se aquele homem recém-diagnosticado tiver o diagnóstico do câncer de próstata, tiver critérios para entrar no protocolo de vigilância e tiver um perfil psicológico ok, para entender e saber que aquele médico vai fazer o segmento, né, protocolar com cuidado, ele pode sim entrar nesse protocolo. E esse protocolo define o quê? O paciente ele vai ser acompanhado por aquele médico, a cada 3 meses ou 6 meses ele vai fazer o toque retal e a dosagem do PSA. Geralmente eu faço uma biópsia confirmatória daquela primeira biópsia com 6 a 8 meses. Então, o paciente que entra no protocolo, sempre ele vai fazer uma ressonância multiparamétrica e logo em seguida ele vai fazer uma biópsia confirmatória para confirmar, de fato, né, o que deu na primeira biópsia. Se repetiu aquilo, se mantém os critérios, ele continua no protocolo de vigilância ativa e eu vou seguindo esse doente a cada 3 a 6 meses com toque retal, né, com PSA, e a cada ano ele vai fazer uma ressonância e uma biópsia. É claro que, ao passar dos anos, se a doença dele não evoluiu, não progrediu, eu posso aumentar esse período de ressonância e biópsia para 2 anos, 3 anos, a cada 3 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Isso vai depender de cada caso. No momento em que, isso é muito importante, o câncer progride, né, ou aumenta o seu grau, o paciente, ele é imediatamente retirado do protocolo de vigilância e ele é tratado. Né? Então, quais são os benefícios da vigilância? São exatamente esses. Como o tratamento do câncer de próstata, ele agrega uma morbidade, ou seja, complicações grandes ao homem, principalmente quando ele é jovem. Quais são essas complicações? Já falei antes, impotência sexual, mesmo com o advento do robô, né, que traz uma melhora nessas complicações, ainda assim você tem complicações. Então, se você pode, num caso desse, esperar 4, 5, 6 anos, por que você vai tratar agora e submeter o doente a esse risco? Principalmente se for um doente jovem, entre 40 e 50 anos, com a vida sexual ativa, com uma parceira mais jovem, entendeu? E que tenha esse medo de ficar incontinente ou impotente. Então, essa é a ideia da vigilância ativa, e vou repetir, em países de primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, em cânceres de baixo risco, pouco volume inicial, a vigilância ativa ela é padrão ouro, tá? Nesses países, poucos pacientes são operados, somente aqueles que não têm o perfil psicológico nesse cenário. Aqui no Brasil, nós estamos ainda engateando, né, no uso da vigilância ativa, né, porque ser um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, a gente precisa ainda praticar, né, essa medicina padronizada e ter ainda acesso, né, à ressonância multiparamétrica, a biópsias cada vez melhores, marcadores genéticos e moleculares que estão vindo aí, estão chegando com muita força e que nós não temos aqui ainda. É muito caro você ter isso. Nos Estados Unidos e Europa, isso é mais fácil, e você agregando esses marcadores, você ajuda e você facilita o segmento desse paciente na vigilância ativa. Então, é basicamente isso aí. Obrigado pela pergunta, doutor Pedro Gouveia, sobre a vigilância ativa para o câncer de próstata. Um abraço para o professor Carlos Santos, também para o cordalista e escritor Carmelito Andrade e sua esposa Mazezinha Souza, acompanhando o Tribuna On.
A paciente Solange Souza diz, mais uma vez volto aqui, dessa vez para agradecer ao Dr. Augusto pela atenção que deu à nossa família no momento que foi diagnosticado o câncer de bexiga em minha mãe. Um abraço, Solange, obrigado por sua participação. Doutor, obrigado por essa aula que o senhor deu na live de hoje. Conte sempre com o portal Tribuna do Recôncavo e com a live Tribuna On, e eu deixo espaço para algo mais que o senhor deseja colocar. Obrigado a você, Hélio, pelo espaço. É sempre bom você ter um espaço como esse, né, para você trazer informações atualizadas, mostrar o que está sendo feito, trazer informações com evidência científica, né? Estamos aí disponíveis aí ao público, ao seu público, né? Atendê-los aí tanto na rede privada quanto na rede pública, né? Só para ressaltar, estamos lá no Hospital Aristígio Maltês, que é 100% SUS, de portas abertas para quem tiver diagnóstico de câncer de próstata, bexiga, pênis, rim, suprarrenal, testículo, né? E também atendemos no setor privado, no Hospital São Rafael, Hospital Aliança, e assim como Pedro, eu faço parte da Clínica Urológica da Bahia, que esse ano ganha uma nova sede, trazendo aí estacionamento próprio, mais conforto, mais agilidade e funcionalidade no diagnóstico e tratamento das afecções urológicas. Muito obrigado a todos e boa noite. Eu que agradeço, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Quem chegou na live no meio ou no final, ou quem assistiu por tempo integral e deseja rever, você pode acompanhar no portal Tribuna do Recôncavo pós-live, inclusive com as redes sociais, o endereço da clínica, como também pode acompanhar lá no Instagram e no YouTube a live por completo, além dos cortes que faremos. Muito obrigado, Dr. Augusto Modesto. A live Tribuna 1 volta amanhã, nesse mesmo horário, falando com o psicólogo Jorge Santana sobre saúde mental dos universitários. Tchau, Dr. Augusto, tchau, internautas, e até amanhã. Tchau, Hélio. Obrigado.